Olá, boa tarde. Meu nome é Mayara Vasconcelos, sou advogada e gostaria de tecer alguns comentários sobre a polêmica que se instaurou na cidade de Petrópolis em razão do reajuste do serviço público de transporte. É aquele serviço que atinge boa parte da população petropolitana que necessita da sua prestação para se locomover para o trabalho, para as escolas, enfim, para o seu dia a dia. Neste ponto, temos que entender que como o próprio nome diz, serviço público, caberia e cabe ao ente público fornecer este serviço de forma eficiente, adequada, bem como fiscalizar a sua prestação. Pode o ente público, ele próprio, executar e exercer e prestar o serviço, ou ele pode então conceder autorização para que uma empresa explore essa atividade a fim de atingir o melhor interesse da sociedade. Pois bem, em Petrópolis nós temos a concessão para empresas explorarem rotas e ali atender então o serviço de transporte público. A questão é, a quem caberia o reajuste, a determinar esse reajuste e por que esse reajuste deveria ser aplicado? Inicialmente nós temos que a legislação municipal, a nossa lei orgânica, determina que cabe ao ente público municipal fazer não só a prestação, mas a fiscalização também do serviço e determinar o reajuste desse serviço, da tarifa pela prestação desse serviço. Então, caberia ao ente público municipal. Quanto ao decreto sancionado, atendeu então a necessidade, a determinação da lei, que foi o próprio ente público que o fez. A questão seria necessário esse reajuste? Esse reajuste ele deve ser feito de qualquer maneira? Não. O reajuste da tarifa do serviço público tem que sempre atender o próprio serviço, para que esse serviço seja mantido e seja prestado de forma eficiente. Então, quando uma empresa que exerce concessão de um serviço público solicita o reajuste da tarifa, ela tem que apresentar a motivação. Não pode ser para projetar melhores lucros para a empresa. Deve ser demonstrado ali que o reajuste é necessário para manter a própria operação do serviço. Então, é para compensar o custo com a própria prestação de serviço público. Então, não é para atender a necessidade da empresa, mas sim da manutenção daquele serviço. Bom, o que se questiona em Petrópolis é se esse reajuste seria destinado para atender as empresas ou se realmente haveria necessidade do aumento do custo tarifário do transporte público a fim de que esse transporte não fosse paralisado, porque os custos aumentaram também. A gente pode dizer, por exemplo, o custo com diesel, com manutenção, com funcionário. Então, isso tudo entra numa planilha para ser avaliado quais seriam as necessidades para esse reajuste, atender então a necessidade da empresa para que ela continue em operação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo questionamento que se faz em relação a essa alteração é que o ente público municipal utilizou de um órgão deliberativo para avaliar essas planilhas e esse órgão deliberativo então votou no sentido de ter esse reajuste. Então, o que se questiona é, esse órgão deliberativo teria legitimidade para determinar esse reajuste? O que se tem, por exemplo, na ação popular que foi movida, questionando esse reajuste, é se esse órgão deliberativo teria essa legitimidade, já que alguns de seus membros, em tese, estariam com seus mandatos vencidos e não poderiam, então, estar presentes no momento da votação. E aí, o que se questiona é um vício no ato daquela deliberação, daquela avaliação, que posteriormente poderia manchar e acabar causando irregularidade no próprio decreto municipal. Isso tudo foi levado a questionamento por meio de uma ação perante o Poder Judiciário, onde a Vara Fazendária Petropolitana está avaliando sobre a necessidade de suspender os efeitos daquele decreto, cassá-lo ou então manter a sua eficácia, a eficácia da sua decisão, da sua determinação. Pois bem, caso o Poder Judiciário entenda pela suspensão do aumento, ou seja, mantendo a tarifa do serviço público da forma como estava, as empresas terão que se adequar e cobrar o valor anteriormente determinado. Caso o Poder Judiciário se incline a reconhecer a legalidade e a regularidade daquele decreto municipal do reajuste, as empresas se submeterão também a esta decisão e passarão para os seus usuários a cobrança deste valor. Na hipótese do decreto ser suspenso e voltar o valor da tarifa do serviço público como era antes, nós não entendemos ser possível que o usuário possa entrar com uma ação de devolução desses valores no período em que a tarifa estava maior. Isto porque
as empresas somente praticaram a cobrança legitimadas no decreto municipal. Então, por uma questão de segurança jurídica, não poderiam depois ser penalizadas por terem aplicado uma tarifa que estava prevista no decreto municipal. Isso nós temos até como base entendimentos das cortes superiores, né, que prezando, né, e direcionando a reconhecer a boa-fé do ato público, a regularidade do ato público até ser questionado judicialmente, eles entendem, né, que não seria possível, então, penalizar a empresa se ela agiu de acordo com o que previa o decreto municipal. Então, vamos acompanhar o desfecho dessa ação popular, levando em consideração também o esclarecimento que essa ação ela poderia ser movida por qualquer cidadão, tá? Não somente os parlamentares que encabeçaram o seu peticionamento, a sua propositura, mas poderia ser feito por qualquer cidadão que esteja insatisfeito ou entenda que hoje houve uma irregularidade no ato público que foi praticado. Pois bem, vamos acompanhar então o desfecho dessa ação popular e verificar, né, qual será a medida adotada pelo Poder Judiciário.